Aqui, onde fala em bibliografia para fazer esta unidade curricular, tem logo no início uns links. Nós vamos usar aqui o terceiro link. Este primeiro, ele é do segundo. O primeiro não é verdadeiramente um link, não é? É algo. São os textos que nós fomos colocando na página. O segundo é um curso de Java, de certa forma, porque tem material de estudo e depois também tem exercícios. Este terceiro, que é o que nós vamos ver agora, é um site só de exercícios. Vou-vos mostrar como é que isto funciona. Depois amanhã na aula prática vocês terão mais outra dose disto e terão, provavelmente, entregar o exercício será mesmo daqui. Têm que fazer um copy-paste para entregar depois. Se o professor não quer, depois explico-vos o que é que vocês têm a fazer. Isto está feito quer para Java, quer para Python. Portanto, nós podemos chegar aqui e carregar logo em Java ou Sections. Vou só mostrar a parte do Java. E todos estes conjuntos que aqui estão são exemplos, mas têm vários exercícios. Portanto, os que eles chamam warm-up são os primeiros, os mais simples. Todos estes são funções para vocês programarem. Tem um enunciado, este está em inglês, mas amanhã o professor Capaz também vos dará uns enunciados em português. São umas traduções de alguns que estão aqui. Mas isto são exercícios em inglês, portanto é uma boa desculpa para treinar o vosso inglês. Tem um textozinho em inglês a dizer o que é que a função deve fazer. Depois vocês programam a função e podem testá-la. Vou fazer aqui para a primeira. E vejam, que é que temos aqui um sítio para escrever código. Já está aqui o esqueleto da função. Já tem o seu cabeçalho, ou interface, ou protótipo. Todos esses nomes são usados para o cabeçalho da função. Tem a dizer que é uma função que devolve booleano e que recebe dois booleanos. Tem uma função booleana de variáveis booleanas. Toda aquela terminologia da matemática. E o que é que a função deve fazer? Portanto, se isto é uma função que recebe dois valores booleanos e devolve outro valor booleano, esse terceiro valor booleano que ela devolve vai ser, passa a redundância, uma função dos outros dois. Vai-se usar os outros dois para produzir o resultado da função. O que é que se pretende? Pretende que isto está aqui. São exemplos. Só falta um exemplo para ser completo. Como são só duas variáveis, só podem ser true ou false, só há 4 hipóteses. Não é? Aqui estão 3 das hipóteses. Mas está aqui um enunciado em inglês. Que diz assim, o parâmetro weekday, que é dia de semana, é verdadeiro se é um dia de semana. Reparem que a função se chama sleep in, que significa dormir até mais tarde, em inglês. É uma expressão um bocado idiomática. Portanto, se o parâmetro weekday, dia de semana, é verdadeiro, portanto, é verdadeiro se for um dia de semana. É uma frase um bocadinho redundante, mas é o que está ali a dizer. O parâmetro weekday é verdadeiro se for um dia de semana. Se for um weekday. E o parâmetro vacation é verdadeiro se nós estivermos on vacation, ou seja, estivermos de férias. Portanto, o parâmetro férias é verdadeiro se estivermos de férias e o parâmetro weekday é verdadeiro se estivermos no weekday, num dia de semana. Isto é mais ou menos óbvio, mas é para clarificar. A seguir é que diz exatamente o que é que a função deve fazer. Diz assim, nós dormimos até mais tarde, né? Portanto, we sleep in, que é o que a função diz, se não for um dia de semana ou se estivermos de férias. E queremos que a função expresse isso. Então isto é um exercício de tradução de inglês para Java. Na verdade, para uma expressão lógica. Escrita na linguagem Java. Isto podia ser um exercício na matemática. Se vocês tiverem dado lógica na matemática, ou se forem ainda dar, ainda vão fazer coisas em matemática discreta no segundo semestre, eventualmente, os que tiverem, ainda poderão fazer isso. Como é que traduzimos isto? A tradução é muito direta. Nós estamos muito tentados a levar isto à letra, como tem ali o if e tudo, e temos que fazer com ifs. Então vamos fazer propositadamente primeiro, vamos fazer todos juntos, primeiro com if. Portanto, levar muito à letra o que está aqui. If is not a weekday, né? Como é que diríamos? If is not a weekday. Esta história do is not, o not é o ponto de exclamação. Diferente. Eu vou tentar pôr aqui um. Diferente de zero. Vou fazer aqui um zoom. Diferente de falso. Vou pôr isto mais para aqui. Sim. Aqui centrar para ficar maior. Portanto, if not quê? If not weekday. Não é? Agora reparem. O not weekday é a mesma coisa de dizer weekday igual a falso. É a mesma coisa.
Não é? Vocês já pensaram nisso, mas é. Porquê é que é igual? Porque isto é o mesmo valor. O weekday, como é verdadeiro, só pode ser verdadeiro ou falso. Ora, se for verdadeiro e a gente disser um not, dá falso. E se for falso, e a gente puser um not, dá verdadeiro. Aqui também, porque se for falso, o falso é igual a falso. Portanto, dá verdadeiro. Se for verdadeiro, o verdadeiro não é igual a falso. Portanto, esta avaliação é falsa. Então, em resumo, se for verdadeiro, dá falso. Porque o verdadeiro não é igual a falso. Se for falso, dá verdadeiro, porque o falso é igual a falso. Isto significa que pôr not numa variável é a mesma coisa que pôr essa variável igual a falso. As tabelas de verdade daquelas duas expressões lógicas são iguais. A gente pode pôr ali os valores todos específicos, que é só true ou false para o weekday, e o resultado é igual nos dois casos. Em Java, muitas vezes usa-se isto porque uma das razões é porque o not quase não se vê, né? Com aquela história de ter um ponto de exclamação. Se isto tivesse uma sintaxe mais simpática, a gente escrevia algo deste género. If not weekday. E na maior parte das linguagens de programação é mais isto do que a história do ponto de exclamação. Mas infelizmente a linguagem C usa estes operadores esquisitos e depois vem tudo por aí fora a usar estas coisas. Né? Portanto, podíamos dizer not weekday. Mas isto é só uma parte do que está lá em cima. If is not a weekday or estamos de férias. Então como é que dizemos isso? Ou... Não, o ou. Ou estamos de férias. O ou são duas barras verticais. Mais uma vez, em vez de ser hora, ser uma coisa mais normal, são duas barras verticais. Ou estamos de férias. O que é que isso significa? Isso é exatamente o significado da variável vacation, que é true ou false. Então, estarmos de férias é ou estarmos de férias, podíamos pôr assim, vacation igual, porque é para comparar, a true. Não é? Vamos fazer assim. Tal como aqui podíamos ter colocado weekday igual a false. Isto agora também é quase uma questão de gosto pessoal, porque não tem nenhum problema comparar ou fazer um not é a mesma coisa. Portanto, esta é a expressão que está lá. Se não for um dia de semana, portanto, ser dia de semana é falso, não é um dia de semana. Ou estivermos de férias, então queremos dormir. O que é que isso significa? Que a nossa função que diz que se queremos ou não dormir, ou se podemos ou não dormir, então deve devolver true. Então, continuando com a lógica do if, eu vou pôr as chavetas e tudo, ficaria aqui return true. E depois, caso contrário, o que é que acontecia? Isto é um if, convém ter um else. O que é que devolvia neste caso? Não há muito mais hipóteses, não é? Tem que ser falso. Só é verdadeira no ou, porque até são muitos casos, não é? O ou tem que ser os dois falsos para dar falso. Portanto, tinha que ser weekday ser de facto um weekday, não é? E não estarmos de férias. Só nesse caso é que podíamos dormir. Da manhã. É amanhã. Não quer ficar mais 5 minutos? Já vai acabar. Não, temos já ir embora, mas depois vejo o vídeo. Tá bom. Portanto, se tivermos só se isto for verdade, é igual a verdade, caso contrário, é igual a falso. E ficávamos com este código. Que podemos experimentar, porque isto é código Java, se não tiver aqui nenhum erro de sintaxe. Tem aqui um Go. E vejam, aparece aqui. Ali está tudo correto. Se não tivesse, imagina que nós tínhamos aqui um errozito. Tínhamos baralhado as ideias e tínhamos aqui um true. Ele dizia que tinha falhado, mostra que tinha falhado colocando aqui isto a vermelho e aqui estas cruzitas. E mostra os exemplos que ele testou que falhou. Neste caso ele até consegue testar todos os casos. Não é? Se isto fosse assim, a informática era uma maravilha. Não consegui sempre testar todos os casos. Mas, na verdade, só conseguimos testar todos os casos quando eles são mesmo muito pouquinhos. Não é? Como aqui. São só 4, portanto podemos testar todos e ficamos com a certeza absoluta se funciona ou não. Portanto, aqui tinha um erro, nós iríamos tentar depois fazer, tentava outra vez e estava tudo certo. Agora, esta função pode ser muito melhorada em termos de escrita, não precisamos de tanta conversa. Porque esta expressão que nós temos aqui em cima é suficiente. Se pensarem o que é que aquilo ali está a dizer. Se a expressão que está no if for true, devolve true. Caso contrário, devolve falso.
Então pensem lá o que é que isto significa. Na verdade estamos a devolver a expressão que está no if. Porque quando ela é true, devolve true. E quando é falsa, devolve false. Isto é como dizer assim, se o A for igual a 2, devolve 2. Se o A for igual a 1, devolve 1. Se o A for igual a 0, devolve 0. Se o A for a 500, devolve 500. Então posso dizer o quê? Devolvo o A e pronto. E resolvo os casos todos. No caso dos inteiros, provavelmente nem íamos fazer isso. Íamos ficar desconfiados. Se tivéssemos de devolver os números de 1 a 500, mais 1, a gente ia assim. Se o A for igual a 1, devolve 2. Se o A for igual a 2, devolve 3. Íamos fazendo assim, ficámos com 1000 linhas para aí. E antes de chegarmos às 1000 linhas, íamos desconfiar que havia uma maneira melhor de fazer aquilo. E depois descobríamos que era fazer return A mais 1. Porque para todos os valores dá, ia dar. Aqui, como é tudo booleano, ainda é mais simples, ainda há menos casos. E o que nós estamos aqui a fazer é, se esta expressão toda que está no if for verdadeira, que é o que temos para no if, é sempre uma expressão lógica. Mas depois a única coisa que estamos a fazer é exatamente devolver esse valor da expressão lógica. Estamos a fazer return tudo que é da expressão. E depois estamos a fazer return de falso, que é o contrário. Então é sempre a expressão. Se a expressão for falsa, devolvemos falso. Se for true, devolve true. Então o que é que podemos fazer para simplificar isto? Eu já tiraria esse if. Podemos tirar o if, sim. E na verdade podemos tirar esta coisa toda. Exatamente. Porque só nos interessa isto. Basta uma variável a dizer que... Nem precisamos de variável. Pois não. Não é? Porque a gente não vai fazer nada com a variável. A gente só precisa fazer isto. Agora aqui temos é com um ponto e vírgula, porque agora é uma instrução. E isto faz exatamente o mesmo. Pode ser muito mais simples. Eu por acaso estava a pensar fazer a É muito comum nós sermos levados a pensar em termos daquela história do if, não sei o quê, mas sempre que nós fizermos um if, podemos pensar assim, pode-nos ajudar a pensar, mas depois sempre que chegamos a um if, que é if qualquer coisa, return true, else return false, então logo a seguir pomos return qualquer coisa. Não precisamos daquela conversa toda. Porque se return de se é if uma expressão lógica, return true, else return false, então é return da expressão lógica. É o que fizemos aqui. Estes métodos booleanos acabam por ser isto. De encontrar a expressão lógica que reflete o que está no enunciado. É uma tradução muito direta até. Depende, claro, da forma como é que está escrito o enunciado. Este enunciado até está muito simpático. Está muito próximo daquilo que fica ali na expressão lógica já. Podia ter uma conversa mais enrolada, porque o problema da linguagem natural é que a gente pode dizer as coisas de uma infinidade de maneiras. Mas é basicamente isto, encontrar uma expressão lógica que traduz o que está no enunciado. E podemos simplificar isso bem. Considerar daí o igual a false e pôr só ponto de exclamação na letra. Sim, podemos simplificar mais, é verdade. Podemos, por exemplo, pôr o ponto de exclamação para tirar o igual a false. E o igual a true, em rigor é algo que não se costuma fazer. Porque o igual a true não acrescenta absolutamente nada. Já estou a dizer que uma coisa ser igual a true, é é dizer essa coisa. ou é false, é exatamente a coisa. Né? É como na adição somar zero. Mas se tirarmos da Né? Ou na multiplicação multiplicar por 1. Não, porquê? Porque o vacation é uma variável que tem um valor. E como é uma variável booleana, tem um valor booleano. Que é true ou false. O que aquele igual estava a fazer era só calcular outro valor booleano com base em 2. Que era com base no vacation e no true. A gente fazia vacation igual a true. O que é que estamos a fazer? A obter um valor booleano que é o resultado da avaliação de uma expressão booleana. Pega em duas coisas e devolve uma terceira. True e true. Mas não estamos a ganhar nada com isso. Porque o valor estávamos só a complicar, na verdade. Aí até estávamos a fazer uma operação desnecessária. Estávamos a comparar com true quando podíamos simplesmente... O valor que tínhamos já nos resolvia o problema. É como nós estávamos a somar zero na soma, ou estar a multiplicar por 1 na multiplicação. É um elemento neutro. Fazer igual a true não altera ali nada. Estamos a fazer uma comparação desnecessária. Portanto, esta é que é a expressão mais simples. E na verdade também não precisamos dos parênteses aqui. Não estou a fazer nada. Portanto, isto é suficiente para resolver este problema. O segredo aqui onde é que está? É só conseguirmos interpretar bem o que é que se pretende traduzir para uma expressão lógica na linguagem Java, com estes operadores. Todos estes são exercícios deste género. Vou
fazer aqui outro. Lá, o diff 21. Este aqui já usa o inteiro. Dado o inteiro, devolver a diferença absoluta entre n e 21, exceto except return double do absolute. Isto está aqui, alguma coisa esquisita. Está a cortar aqui o texto para lá. O inglês está um bocado esquisito. Se bem que não estou a ver bem. Even a mim, portanto, dado um inteiro, devolver o valor absoluto entre n e 21. A diferença entre n e 21. Exceto devolver double de absoluto. Exceto devolver o dobro da diferença se n for maior que 21. Portanto, aí, ou devolve a diferença, dado um valor, devolve a diferença entre o n e o 21. Mas se o n for maior que 21, devolve o dobro dessa diferença. Acho que é isso que eles querem dizer. Isto é por acaso é um inglês um bocado complicado. Parece que é isso que pretendem. Por exemplo, aqui pelos exemplos deve-se perceber. Por exemplo, 19 está entre n e 21, devolve a diferença entre 19 e 21. Dá 2. Não é? Mas, se o n for maior que... If n is maior que 21, não está aqui nenhum exemplo. Pois não está nenhum exemplo desses. Estes aqui são todos a diferença para 21. 19 para 21 tem uma diferença de 2, 10 para 21 tem uma diferença de 11, 21 para 21 tem 0. Como é que podíamos fazer isto? Nós até podemos fazer com ifs outra vez. Aqui não são expressões lógicas, portanto é mais de esperar que façamos um if. Há um if especial que apareceu no slide, que vocês não sei se repararam, que era com um ponto de interrogação. Viram isso? Semana passada? Que é um if em forma assim de expressão, toda seguida. Em vez de escrever if, é um if que é assim. Eu vou fazer aqui um exemplo, para se perceber o que é que eu estou a dizer. Por exemplo, n maior que 21. Isto não é a resolução do exercício, é só para mostrar o que é que isto faz. 2 pontos, 3. A expressão é esta. Tem aqui 2 pontos e tem aqui um ponto de interrogação. São os elementos-chave aqui. O que é que isto diz? O A vai ficar com o valor 2 ou com o valor 3. Se isto for verdade, o n é maior que 21, o A fica com o valor 2. Se não, fica com o valor 3. Portanto, isto devolve ou 2 ou 3. É uma espécie de uma mini-função. E é aquilo que às vezes chama um if funcional. Quem já tiver trabalhado com o Excel tem lá um if deste género. O if do Excel é um if, é assim, igual a if. Depois a gente põe uma comparação e depois põe 2 valores. Conforme a comparação é verdadeira ou falsa, ou devolve 1 ou devolve 1. Portanto, o A ou ia ficar com 2 ou com 3. Conforme o n fosse ou não maior que 21. É mais simpático do que estar a escrever if n maior que 21, A igual a 2, else A igual a 3. Escreve-se menos assim. E funcional em tudo como número. Os valores são separados. Por 2 pontos. Isto é 2 pontos. E aqui é um ponto de interrogação. Como é que se podia fazer esta? Para terminarmos. Portanto, a questão é se é maior que 21 ou não é? Portanto, essa comparação que eu tenho aqui até se pode aproveitar. Se for maior que 21, o que é que queremos devolver? É o dobro da diferença absoluta. E se for menor, é a diferença absoluta. Portanto, vejam, esta história da diferença absoluta, a distância entre eles os dois, aparece nos 2 casos. Em qualquer um dos casos precisamos disso. Portanto, poderíamos calculá-la antes. Aqui não era disparatado termos aqui um int diff igual. Agora a diferença absoluta entre 2 números. Há uma função que nos dá isso, para sermos mais preguiçosos, que é o ABS de absolute. Portanto, a gente pode fazer isto. Aqui há dúvida se ela devolve um inteiro ou se devolve um double. Se devolve um double vai-se queixar de a gente estar a pôr aqui no inteiro, mas para já não nos vamos preocupar com isso. Esta é uma função que está disponível que nos devolve a diferença entre a distância entre o n e o 21. Agora, o que nós queremos é, se o n for maior que 21, é o diff. Não, é o dobro do diff, certo? Portanto, seria 2 vezes diff. Não precisamos aqui deste lado, né? Vamos por enquanto pensar assim. Se não, é o diff. Não é? Então, é isto. Queremos devolver.
Se a gente tiver interpretado bem o enunciado, há sempre o risco de a gente tentar a perceber o que é que eles querem, não é? Mas, pelo menos estes exemplos funcionam, porque eles são todos para outro caso, não é? A diferença. Se o N for maior que 21, é 2 vezes a diferença. Olha, acho que ele nem implica ali com o ABS. Não, deu um erro. Implicou com o ABS. Pronto. O que é que ele diz? Não é aplicável a int. Depois, é claro que não. Isto é mais neiro, não é? Ele está à espera de um número só. Portanto, a gente tinha que pôr aqui N-21. O que o valor absoluto faz é, se o valor for negativo, passa a positivo. Se for positivo, fica na mesma. É um módulo. A matemática. Chama-se chamar módulo. É aquilo que se põe. Isso é que se põe realmente com duas barras verticais, não é? Não é a matemática põe-se. Pronto. E agora já deu. E estão todos corretos. Portanto, interpretamos bem o que é que ele queria fazer. E mais aqui. Portanto, ele experimentou para estes exemplos todos. Para ver se isto fazia certo. Desta bateria toda de testes. O que é que fizemos? Calculámos a diferença, o módulo da diferença, na verdade. A diferença entre os dois é este. Isto depois pode dar positivo ou negativo, mas a gente não quer saber. Queremos saber é se a distância entre eles é maior ou não que 21. Se for maior que 21, devolvemos o dobro da distância. Se não, devolvemos a distância. Ainda podíamos fazer aqui um pequenino truque, mas é só complicar um bocadinho, de certa forma. Não ganhamos nada de especial. Há aqui uma ligeira duplicação, não é? Mas um bocadinho de repetição de código. Está aqui um diff, aqui também. Aqui está quase igual, é 2 vezes diff. Então, um diff é sempre certo, depois o outro é que pode não ser. Portanto, podíamos fazer ali que se o que queremos devolver, eu vou fazer aqui para comparar, era um diff mais, e agora opcionalmente, mais um diff ao zero. Podíamos pensar assim. Não é? Porque se eu devolvo ou diff ou 2 vezes diff, na verdade devolve diff mais diff. Mas tem que fazer ou não. Tem que fazer a comparação com Tem o que, 21. exato, tem que se fazer a mesma. Portanto, não se ganha nada de especial. É só para mostrar que podíamos querer aqui ser um bocadinho mais espertinhos, mas nem íamos ganhar muito. A diferença é que agora aqui tirávamos o diff, um dos diffs, e aqui tínhamos que pôr 0. Portanto, isto não melhora nada em termos de legibilidade. Acho eu. Claro que isto é sempre discutível, mas este código parece um bocadinho mais confuso. Porquê? Porque estamos a somar, em rigor, vamos estar a somar isto. Isto comporta-se como uma funçãozinha, né? Devolve diff ao 0. Depois estamos a somar diff ao 0 ao diff. O de cima é muito mais legível. Só para dizer que com isto também não ganhávamos nada. Agora, podíamos experimentar a mesma, ver se isto funciona, pronto, e faz a mesma coisa. Mas em termos de legibilidade, o primeiro, julgo que ainda continua a ser mais simpático de ler. Pronto, todos estes exercícios são nesta lógica. É nós descobrirmos perceber o que é que eles querem, que por vezes é a parte mais complicada, depois escrever o código e podemos ir experimentando até acertarmos. Tem aqui exercícios de vários tipos. Por enquanto, ou serão coisas destas, com números inteiros, ou serão aquelas das expressões lógicas. Não, estes exercícios, independentemente dos que vocês forem fazer amanhã na aula, amanhã durante o dia, se tiverem tempo para isso, podem tentar fazer alguns, depois na aula farão mais, mas independentemente disso, podem sempre fazer mais como treino. E é também um desafio interessante depois tentarem fazer com que o código fique de facto mais pequeno, mas legível. Né? O objetivo não é fazer código pequeno a todo custo. É que o código fique elegante. Né? O código elegante é um código que é, tipicamente é o mais pequeno possível e o mais legível possível. E o mais eficiente possível também, no sentido que não faz coisas desnecessárias. Isso é que um bocado pode-se pensar assim como sendo a definição de elegância do código. E pronto, ficamos por aqui. Tem alguma questão?